O empresário Pablo Marçal vai tentar de novo. Anunciou nessa quarta-feira sua candidatura à presidência da República nas eleições de 2026. Vai ser o candidato do PRTB, partido que planeja adotar o nome brasileiro antes do próximo pleito. Marçal se envolveu em uma polêmica ao divulgar um laudo médico falso sobre o candidato Guilherme Boulos na eleição passada. Foi candidato à Prefeitura de São Paulo, acabou em terceiro lugar, com um número expressivo de votos, mais de 1 milhão de votos aí a seu favor. Marçal é o segundo, entre aspas, outsider a anunciar que pretende lançar o seu nome no chapéu da presidência para 2026. Semana passada falamos de Gustavo Lima, o sertanejo, embaixador, que também está querendo uma vaguinha aí na presidência lá no Planalto. Pablo Marçal, que já tentou, hein? Não conseguiu em 2022 e está firme e forte, firme no arreio para tentar mais uma vez a presidência. Eu sei que Ricardo Kerstmann já tem um voto garantido em Marçal, não é, Ricardinho? Com um não, Lucas. Tem 2, né? Vou votar 2 vezes, de tanto que eu gosto do cara. Olha, primeiro é o seguinte, essa turma aí tem que tomar cuidado com a legislação eleitoral. Tem uma história aí, eu não sei exatamente como, o que pode falar antes ou não. Anunciar candidatura é uma coisa, pré-candidatura é outra. Então, número 1 é tomar cuidado com o que fala. Número 2, no caso do Marçal, é que o Lucas, ele ainda corre contra ele o inquérito a respeito daquele atestado fajuto que você acabou de dizer para a gente. Ele foi indiciado por aquilo. Vai ter um processo no âmbito eleitoral. Ele pode ser condenado e pode, inclusive, se tornar inelegível, porque o que ele fez é uma coisa muito séria. Então, não adianta anunciar que vai ser candidato sem ter certeza que poderá ser candidato. Agora, se for, Lucas, é aquela história, né? Nem tudo está tão ruim que não possa piorar. Imagina o segundo turno entre Gustavo Lima e Pablo Marçal. Você vai em quem, Figueroa? Raj, é duro, né, a gente imaginar um cenário como esse, mas eu acho que é muito importante a gente discutir, que as pessoas que estão nos acompanhando, que esses ditos outsiders, eles só existem porque o cenário atual dos políticos atuais propiciam essa chegada dessas pessoas, né? E o que mais me preocupa não é nem essa situação, sabe, Raj e Ricardo? O que eu fico às vezes refletindo sobre a situação é o preparo, né? O preparo das pessoas para estar assumindo condições e cargos de extrema importância, não só pela função que vai ocupar, mas principalmente pelo desafio, né, que a política nos coloca. E vira e mexe, às vezes as pessoas conversam, né? E eu tenho algumas pessoas ligadas à política, eu sempre discuto sobre isso, né? Até qual momento em si que a pessoa pode estar preparada para enfrentar os desafios da política brasileira, que não são fáceis, né, Raj? A gente sabe aí o tanto que o nosso país precisa realmente de ter políticos sérios. Mas tem um detalhe que alguns deles sempre comentam comigo, que é, enquanto pessoas boas não se manifestarem e colocarem à disposição para ocupar essas funções, a função vai ser ocupada pelas pessoas ruins, que estão, inclusive, ocupando atualmente esses cargos. Então, eu acho que essa discussão sobre outsiders, ela é importante para a gente discutir, mas principalmente focar, né, no preparo, né, e nos desafios que essas pessoas vão enfrentar se assumirem essa função pública, né, Raj? O Marçal, que a gente tem que tirar o chapéu, porque a força dele nas urnas não dá para passar batido. Nas eleições do ano passado, a Prefeitura de São Paulo terminou em terceiro, atrás de Guilherme Boulos. Quem faturou a Prefeitura de São Paulo, caso você ainda não saiba, foi Ricardo Nunes. O Marçal conseguiu mais de 1 milhão de votos. E vamos lembrar, Ricardo e Figueroa, que o Marçal ficou metade do pleito sem redes sociais, né? Foi banido aí das redes sociais, foi impedido de postar em suas redes sociais, e mesmo assim conseguiu um número expressivo de votos aí, quase, meu filho, por um cabelinho, não foi por um segundo turno lá em São Paulo. Já imaginou o cenário a nível nacional? É lógico que é outra disputa, é outra briga,
mas Marçal, que inclusive teve apoiadores fora do Reduto Paulista, né? Teve muita gente que falou que votaria em Marçal caso ele se candidatasse no estado, no município do indivíduo. Várias pessoas de Minas com as quais eu conversei que falaram, cara, se fosse aqui na minha cidade, eu votaria nele sim. Então, vamos ver o que vai ser. Gustavo Lima e Pablo Marçal iniciando a disputa. Vamos lembrar, nada oficial ainda, nem pré-candidatura a gente pode chamar, né, Ricardo? Estava falando disso agora, ele está só balançando o pote. Está falando, olha, tem interesse em 2026 é logo ali, vamos, bora nessa aí. O Gustavo Lima falou que vai conversar com partidos, o Marçal já tem uma aliança forte com o PRTB, mas por enquanto, nada oficial, nem a título de pré-candidatura, porque etapas devem ser seguidas, né, Ricardinho? Isso. E, Raj, olha, conforme a gente conversou semana passada, a gente falou sobre isso, quando a política, vamos chamar assim, a política tradicional ou político tradicional, né? Quando essa turma vai decepcionando ano após ano, eleição após eleição, os cidadãos, né, os eleitores, você vai abrindo espaço para essa gente. Você fala que tem que tirar o chapéu. Eu tiro o chapéu para o Pablo Marçal, para o Nicolas Ferreira, para o Cleitinho, para esses políticos, né, que se fizeram conhecer pelo TikTok, pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais. Eu tiro o chapéu para esses caras pela capacidade que eles têm de se comunicar. São exímios comunicadores, né? Tem um carisma espetacular, todos eles. E aí se aproveitam dessa fragilidade, da falta de políticos preparados, capacitados, mas principalmente se aproveitam da nossa irresponsabilidade. Estou falando nossa porque eu me incluo, ainda que eu jamais tenha votado num desses. Mas se aproveita da nossa irresponsabilidade, da nossa preguiça como eleitor, de procurar um candidato adequado, de estudar as propostas desse candidato, porque é mais fácil isso, você vê um vídeo de TikTok, o cara é legal, vota nele. E aí depois, quando dá M, porque dá M, né, a gente reclama. Ricardo, mas olha o que a gente tem na presidência da República. Olha o que a gente teve na presidência da República até 2022. Olha o que a gente teve antes. Né? A gente falou sobre isso, sobre a Dilma. É verdade. É por isso que eu estou dizendo. Esses caras, os políticos tradicionais, são tão ruins, que abrem espaço para os TikTokers. Faz o M aí, Ricardo. Mas não é de Marçal, não. Fala, Figueiredo. Raj. Não, e tem um detalhe, sabe, Raj Ricardo, que eu estava refletindo na fala aqui, que a gente está discutindo sobre esse tema. Eu até acho que se colocar a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais preparada para assumir qualquer cargo político no Brasil, não vai conseguir fazer as transformações que precisa. Sabe por quê? Porque o que a gente precisa não é a mudança dos políticos, a gente precisa de uma reforma política. O país precisa enfrentar de uma vez por todas uma reforma política grande para mudar todo esse cenário que está por aí, porque o que a gente inclusive observa nas últimas legislaturas, pessoas que vêm com essa perspectiva de mudança, né, de colocar uma nova ideia, eles acabam sendo, grande parte deles, captados pelo próprio sistema. Né? Não do ponto de vista que eu falo da criminalidade política, né? Mas da captação do próprio sistema político brasileiro, né? Principalmente no parlamento, quando a gente identifica essas situações. Então, na minha opinião, sabe, Raj Ricardo, o que o país precisa realmente, antes de bons políticos, é realmente uma reforma política profunda para mudar esse sistema, essa política que a gente tem hoje, que ela realmente é captada por aqueles políticos, né? E não a política que é destinada para a sociedade brasileira. Então, eu acho que esse também é um ponto que a gente precisa refletir muito, de uma reforma política profunda no sistema brasileiro. Menos palanque, mais proposta. Diga, Ricardo. Me permita discordar concordando com você. É óbvio que a gente precisa de uma reforma política, mas essa reforma política só pode ser feita a partir de um líder político que tenha capacidade e que tenha apelo popular o suficiente para tocar essa reforma política. E a gente teve. Quando o presidente Lula foi eleito em 2002, o que não faltava para ele era força política e força popular para poder fazer as reformas que o Brasil precisava. E o que ele fez, já de início, foi um mensalão.
Então, não é que a gente não tem, não é que a gente não adianta colocar alguém lá. É quem a gente coloca lá. O presidente Não, Bolsonaro, Ricardo, desculpa. na esteira de toda aquela sujeira que o PT protagonizou no poder, prometendo limpar o Brasil. O que ele fez? Protegeu os filhos das rachadinhas, como ele mesmo disse, acabou com a Lava Jato, botou ex-petistas de carteirinha no STF, né? Ele pulou para dentro do tal do sistema. Então, eu quero concordar e, como eu disse, discordando de você, porque se a gente coloca um líder, se a gente elege alguém com força popular e com força política, se for bem intencionado, Figueroa, ele não vai resolver todos os problemas, mas ele pode começar. Isso até hoje a gente não teve depois, né, ou após o Fernando Henrique Cardoso. Não, Ricardo, eu sim, concordo, eu entendo o seu posicionamento sobre isso, mas quando eu falo da reforma política profunda, obviamente ela tem que passar pelos políticos. Mas quem tem que ser a liderança dessa reforma política não são os políticos, são a sociedade civil organizada, né? As entidades privadas, elas precisam estar organizadas e propor realmente aos políticos atuais um diálogo realmente dessa mudança. Eu diria que não me entendam mal, né? Quando eu falo elites, não são elites de pessoas de castas privilegiadas, não. Quando a gente fala elite, é a elite do ponto de vista de lideranças da sociedade civil organizada. Essas elites precisam estar organizadas e liderarem realmente a mudança da reforma política que o país precisa, né? Então, quando eu comento sobre essa reforma profunda que a política brasileira, que o sistema político brasileiro precisa enfrentar, ele tem que ser liderado pela sociedade civil organizada. Porque se ele for liderado pelos políticos que estão aí realmente, isso vai resultar numa política da forma que a gente vive hoje. Se a sociedade civil não se organizar por meio das suas entidades, seja entidades da sociedade civil organizada, de empresários, de empregados, eles vão estar unidos para propor realmente isso. E aí essa liderança não é política do ponto de vista partidário, e sim política dentro da sociedade civil organizada, entendeu, Ricardo? Então, a minha opinião sobre a reforma política, ela tem que ser liderada por essas entidades, obviamente com diálogo, com todo esse desenvolvimento que a gente precisa. Senão, nós vamos ficar nesse círculo sobre a discussão política que o país enfrenta, e aí, na minha opinião, pode vir o político que for, que ele não vai conseguir realmente as mudanças que o país precisa dentro do sistema político atual que a gente vive. Raj, deixa eu pedir autorização para você, já que você, como o Figueiredo anunciou, né, declarou você que é o chefe, deixa eu falar uma Mzinha, vai? De leve. Vai. Qual horário, meu filho? Vai. Ô, Gustavo, não, eu vou falar, e é óbvio que eu não vou generalizar aqui, tá? Atenção, não estou generalizando, ponto. Gustavo, boa parte da sociedade civil organizada, boa parte das entidades são responsáveis por isso tudo, porque essa turma, boa parte, eu não estou falando todas, está lá em Brasília, comprando político, fazendo lobby, aprovando leis para os próprios setores, benefícios para os próprios setores. Essa sociedade, parte dessa sociedade civil organizada, entidades que você falou, é que financia esta P, começa com P e termina em iria, toda que a gente tem lá, Gustavo. Há um conluio há muitos anos entre a classe política, você chamou de elite, é esse o termo mesmo, entre elite política, entre parte da elite empresarial, entre parte da elite cultural, entre parte da elite de comunicação, entre parte da elite industrial. As elites brasileiras, de um modo geral, elas têm muita culpa no cartório. É por isso que eu fico muito pé da vida quando pessoas que eu gosto muito, respeito muito, amigos queridos meus, vão e falam assim, também com aquele povo do Nordeste, com aquele bando de analfabeto votando no PT, o Brasil não melhora. Tá errado. Porque a elite brasileira vota mal e patrocina muito maus políticos.